inovación, creatividad, originalidad, diseño, ¿sí? Tecnología. Tenemos nuestras industrias acá, están siempre buscando nuevas tecnologías para mejorar sus productos e innovar siempre. Para usted, un ejemplo, tenemos fotos acá de iluminación pública y componentes, ¿ok? Comercial e industrial, sí, arquitectónica, proyectos también, decorativa y técnica. Solo para que ustedes tengan una idea de la calidad de nuestros productos, aprovecho la oportunidad para invitarlos a visitar nuestra feria, que va a realizar de 2 a 5 de agosto acá en São Paulo. Es el principal evento de iluminación de Latinoamérica. Nosotros de Avilux, durante toda la pandemia, hemos sido encuentros virtuales de negocios internacionales con muchos países de Latinoamérica, incluso Paraguay. Entonces, Paraguay es un parcero, ¿sí? De Brasil, y nosotros queremos mejorar y aprimorar cada vez más esta parcería con Paraguay, porque yo creo que nosotros, en cuanto al sector de iluminación, tenemos mucho a ofrecer. Es esto, estoy a disposición. Mis contatos allá. Muchas gracias. Obrigado, Caliandra. Rita Campagnoli, por favor. Buenos días a todos. Me gustaría mucho agradecer la invitación, especialmente a nuestro cónsul y a Nadia, por la parcería de siempre, ¿no? Estamos siempre muy conectados, visando involucrar y diseminar los negocios entre Brasil y Paraguay. Me gustaría les invitar a ver nuestro vídeo y después le comento un poco sobre nuestro trabajo. Tem vídeo? Tem som? Não, som. É? Deveria. Senão eu falo, não tem problema. Ok. Bueno. Yo pensé que estuviera con el vídeo. Bueno, la Asociación Comercial de São Paulo es una entidad con casi 130 años de fundación y promueve los negocios de los pequeños, medianos y también las grandes empresas en São Paulo y también en Brasil. Y como entidad, nosotros buscamos todos los parceros posibles para que nuestros asociados hagan negocios de forma general. Entonces, todos estos que están aquí son también nuestros parceros con muchísimo gusto. Y nosotros tenemos dentro de la entidad diversos departamentos. Yo represento ahora, hoy día, la parte de negocios internacionales, las relaciones internacionales con las entidades parceras y también con los países parceros, ¿no? Por favor, aquí, yo. Dentro de la Asociación Comercial tenemos una cámara de negocios que es la São Paulo Chamber of Commerce.
que promove justamente o incremento de negócios entre associados brasileiros e empresas internacionais, assim como recebemos todas as delegações, missões e participamos também de feiras internacionais e nacionais. Estivemos há 2-3 meses atrás em la feira de Dubai, em Expo Alimentaria em Espanha, e estivemos também em Gana, em uma missão comercial em Gana, na África. Bueno, como he comentado, nós buscamos a promoção, capacitação, consultoria, apoio, facilitação, ou seja, todo que seja possível para que os associados estejam incrementando seus negócios e abrindo fronteiras com países. E Paraguai tem sido, a lo largo do tempo, parceiro extremamente importante, não só por la cultura, que nos encanta muitíssimo, não? Por seu folclore, por suas coisas típicas, não? Como também por as possibilidades de negócios entre Brasil e Paraguai, incluso com o projeto Maquila. Nós temos empresas brasileiras participando deste projeto, que é muito importante. Bueno, además de isso, nós também contribuímos com a formação técnica de las empresas para que se pongan de una forma muy especial, muy lista, ¿no? Para hacer los negocios con las empresas extranjeras. Bueno, además de Associação Comercial de São Paulo, nós temos também uma outra entidade extremamente importante, que é o CCX. CCX converge as empresas comerciais importadoras e exportadoras do Brasil. Ou seja, é uma entidade que representa as comerciais, importadoras e exportadoras em âmbito não só nacional, pero principalmente buscando parceiros internacionais para estas empresas. Então, nosso interesse em aproximar os empresários brasileiros com empresas estrangeiras se hace através do CCX, que é uma entidade extremamente importante, incluso em Brasil. Financiamento, hoje a gente recebe muita ligação de financeiras que querem operar também no Paraguai e ter contato com bancos do Paraguai, etc. Cuidado da saúde, né? Existe um grande projeto em Assunção para um hospital de ponta, para que o Paraguai seja destino aí de uma medicina de ponta, para poder fazer um turismo saudável, um turismo de hospitalar, né? Isso é interessante também. Recursos renováveis, tecnologia e comunicações, ou seja, uma vasta gama ali de oportunidades no país. Normalmente a gente faz muito plano de negócios, né? A gente costuma dizer que a obra em si é o passo mais fácil, o que antecede a obra são os passos mais complexos, né? Afinal de contas, para que o cliente já tenha toda a segurança, olha, realmente eu vou investir, eu vou fazer esse dispêndio financeiro ao longo de um tempo ali. Antes disso, ele precisa de muitas seguranças e muitos números ali bem calculados e concatenados. Então, nós sempre apresentamos aí uma análise SWOT de vários segmentos, mas eu destaquei aqui um segmento mais genérico para que vocês tenham ideia. Então, os principais pontos fortes, fracos, oportunidades e fraquezas, enfim. Os principais pontos fortes, sem dúvida, custo operacional, é a melhor relação custo-benefício de capacidade de produção versus custo operacional, sem dúvida. Mão de obra, né, 66%, esse é o dado mais atualizado, tem no site. 66% da população está abaixo da linha dos 35 anos, então tem muita população jovem ali. Existe o SNPP, que é equivalente ao nosso SENAI,
Eu fiz Senai quando jovem, então tenho boas referências do Senai, aqui em São Paulo, no Tatuapé. E o SNPP, ele vai de encontro com as mesmas premissas educacionais técnicas do Senai. Eles tiveram um acordo de parceria durante muito tempo e agora o SNPP do Paraguai já está caminhando por si só e tem feito bom trabalho. Algumas indústrias, inclusive, elas aportam para o SNPP e já começam a capacitar a mão de obra que vai trabalhar nas indústrias, nas fábricas, antes mesmo da fábrica operar, para já ter essa mão de obra capacitada. Espaço físico, tem uma piada interna que, por exemplo, se a gente perguntar sobre o Paraguai para outros países, outras localidades, até mesmo no Brasil, vão falar: o Paraguai é um país pequeno ali na América do Sul, mas não é tão pequeno assim. A gente pode comparar, por exemplo, o Paraguai é maior em extensão territorial do que a Alemanha, por exemplo. Então ninguém fala: a Alemanha é um paísinho pequeno lá na Europa, ninguém fala isso, né? Então o Paraguai não é tão pequeno assim, não. É que o Brasil é muito grande, mas o Paraguai não é tão pequeno assim, então ele tem uma extensão territorial muito boa. O terreno, aí falando um pouco da engenharia, o terreno ele é essencialmente plano, né? Nós não temos muitos acidentes geográficos, então isso faz com que a rotina de implantação de grandes obras fique até mais facilitada por conta dos terrenos planos, tá? Algumas debilidades, né, algumas fraquezas que já existem aí, ações do governo, MLPC, o Ministério de Indústria e Comércio também, MLPC da parte de obras públicas, já estão atuando fortemente nisso, já tem um planejamento muito bem consolidado nisso, mas a gente vê ainda um déficit grande em infraestrutura, logística, distribuição elétrica. Ainda que o Paraguai tenha energia elétrica em abundância, ele tem um déficit grande na distribuição, mas o governo já está trabalhando para adequar e mitigar esse déficit, né? Alguns itens ainda caem na informalidade, então nós tentamos sempre priorizar a formalidade nos processos. Consultoria e compliance, a gente tem alguns relatos ali da dificuldade de indústrias que já têm um compliance em outros países e querem também implantar no Paraguai. Elas precisam realmente ter uma assessoria ali de perto para poder implantar isso, tá? Oportunidades, né? As leis de incentivo, sem dúvida, 6090, Maquila, entre outras, né? Ernesto Paredes vai poder destacar ainda melhor. Regime tributário, sem dúvida, é o mais... Aqui no Brasil, a gente costuma dizer que a gente sempre tem aquela piada do contador, né? Não sei se todos sabem, mas se perguntar para o contador quanto é 2 mais 2, ele vai responder quanto é que você quer que seja, né? Se perguntar para o engenheiro, 2 mais 2 pode colocar 5 que passa. Se perguntar para o matemático, 2 mais 2 é 4. Mas se perguntar para o contador, ele vai falar quanto é que quer que seja, né? Então, no Paraguai é muito mais simples, né? 10, 10, 10, não tem muito segredo. Uma grande oportunidade também, sem dúvida, é a previsibilidade. Nos últimos cases de sucesso, a previsibilidade deu um retorno ainda mais positivo do que nós tínhamos de taxa interna de retorno e payback para as indústrias, tá? O fator cambial me parece muito interessante no Paraguai, porque no Paraguai você pode ter contas em dólares e contas em guarani, na moeda local, né? E isso faz com que, por exemplo, no Brasil, para investimentos grandes, nós temos que fazer toda uma estratégia de hedge do dólar, né? Negociar com as instituições financeiras, etc. No Paraguai, normalmente, nem precisa ser feito o hedge do dólar, porque você pode ter uma conta em dólar, provisionar o seu aporte ao longo do dispêndio financeiro ao longo do tempo, e não tem esse inconveniente. Então, eu destaco isso como uma grande oportunidade, principalmente para investimentos grandes, né? As fraquezas aí externas também que eu vejo, principalmente paradigma, eu vejo como um paradigma cultural, né? Olha, o Paraguai teve aquela falsa impressão da região de fronteira, de produtos que não eram de fontes confiáveis. Isso não existe, tá? Isso seria menos de 1% do que realmente é o país. Hoje, quem vai para Assunção, né, a capital do país, vê um ambiente totalmente globalizado. Você vai em reunião, o pessoal falando em alemão, inglês, português, não existe mais. Encontramos lá profissionais altamente capacitados, engenheiros, técnicos altamente capacitados, tá? Não vejo nenhum inconveniente com isso. Algumas outras
Alguns outros pontos a economia brasileira, de certa forma, ela acaba impactando em todos os outros países da América do Sul, mas o Paraguai também sente impacto na economia brasileira. Vem uma onda, um ciclo de recessão que acaba também impactando a economia do Paraguai. Isso é natural porque a gente tem uma relação de comércio extensa, enfim. Investimentos maiores do que o previsto. Isso é importante destacar, né? Não adianta a gente só falar, olha, é maravilhoso, é lindo e está tudo bem. Não, tem alguns pontos que a gente precisa destacar muito bem para fazer o gerenciamento de risco e despontar à frente, conhecendo esse risco, né? Por exemplo, investimento em infraestrutura, né? A gente faz um rápido investimento em infraestrutura e resolve o problema com, por exemplo, energia elétrica. Aqui eu vou deixar essa apresentação com vocês. A gente não vai ter muito tempo mas quem tiver dúvida, eu vou estar disponível o tempo todo, durante hoje, amanhã, enfim, vamos estar. Esses são os meus contatos. Fico sempre à disposição, honrado de estar aqui na minha cidade natal, linda cidade. E Palmeiras, tá? Palmeiras. Muito obrigado. Sim. Quanto é a somatória total de inversão no Paraguai? Somatória? Total da inversão, né? De todos os investimentos? 1,5 bi de dólares. Tá, um investimento importante já. Sim, com certeza. Sou sempre curioso, porque aproveito esta visita para, neste caso, minha curiosidade, ao ver essas imagens, uno se dá conta do conceito de nearshoring, porque a maioria das obras estão perto da fronteira, e na zona do Alto Paraná, uma zona muito integrada, tudo isso. Mas aí eu acabo de falar da ruta bioceânica. Então, eu fiquei curioso a vossa atividade que tem um futuro enorme, mas você poderia adiantar um pouco quais são as principais necessidades que vão a surgir ao lado da ruta bioceânica do Paraguai, porque não se imagina um monte que já está licitado, mas ao lado da ruta tem que ter uma sorte de infraestrutura ao lado dos 600 quilômetros, que é a porção mais grande que está dentro do Paraguai. Eu imagino que aí não solamente hay oficinas de Estado, estatales, puestos de frontera, o sea, una infraestructura enorme, sin hablar das necesidades das empresas que van a necesitar puertos secos, porque es mucho más confiable, así como está ahora, dejar los productos esperando para almacenar eventualmente productos en Paraguay, que en provincias que tienen alguna inestabilidad como nuestro vecino. Entonces siempre el lado paraguayo del Chaco es un lugar más seguro como para hablar de puertos secos, lugares de negocio antes, porque desde la frontera argentina hasta la chilena hay poco kilometraje, y también se habla de las variaciones climáticas del lado chileno, lo que hace que eso sea muy riesgoso. Entonces creo que vamos a coincidir que la zona del Chaco ahora se perfila como una zona donde al lado de la ruta va a necesitar mucho trabajo del tipo de infraestructura que usted está haciendo. Exatamente. O que eu resumo em uma frase, Consul, é uma frase um pouco já trivial, mas o desenvolvimento ele nunca vem antes da infraestrutura. Ou seja, você tem que ter a infraestrutura para ter o desenvolvimento, né? Então, realmente vai acontecer isso, né? Vai existir a infraestrutura da ruta bioceânica, né? Vai ser um outro ponto de caminho aí para Atlântico e Pacífico, ok? Via terrestre. E isso vai exigir aí uma série depois da infraestrutura já instalada, ela está em plena execução, já é uma realidade, né? Já são novas pontes, já são novas rodovias. Nós tivemos acesso a todas as rodovias que estão sendo feitas pelo MOPC. Os projetos são de ponta a nível mundial, né? É uma entidade chamada POIRE que está desenvolvendo todos os projetos. Ela faz projetos como esse no mundo inteiro. Então, assim, é um projeto de ponta. São rodovias
de classe B, né? Quase não justificaria ser uma classe A, mas é uma classe B. Então, tudo isso vai envolver uma série de comércios, serviços, toda a parte de estação de serviço, toda a parte de hotelaria, toda a parte de soluções técnicas em mecânica, enfim, isso vai ser uma grande expansão e realmente muitas oportunidades aí para que muitos estejam aí antenados nessa situação, tá certo? Obrigado. Perfeito, parabéns, obrigado, Thiago. Pode sentar. Bom, e agora eu vou já passar a palavra para o Ernesto Paredes, que nós já tivemos a oportunidade de receber tantas vezes aqui no Brasil, né, Ernesto, esses longos anos aí que você passou à frente da secretaria, tratando com a legislação Maquila. Então, boas-vindas mais uma vez e a palavra está com você. Muito obrigado. Hola. Sí, muito obrigado nuevamente acá por el convite. Muchas gracias a todos. Realmente, una vez más acá, cuando nos estábamos al frente de la Secretaría de Maquila, hicimos un trabajo ahí con Carlos Paredes. Nos ingresamos, recuerda Carlos, solamente 45 empresas maquiladoras, no Paraguay, solamente 45, representaban 5.000 empleos más o menos. Y hicimos un trabajo proactivo, ¿no? Dijimos, ok, vamos a salir a vender al Paraguay, al régimen de Maquila, herramientas que hoy en día tienen o Paraguay para poder posicionar un investimento. Entonces, después de casi 8 años, deseamos con más de 250 empresas maquiladoras y 80% de ellas son empresas brasileñas que ayudamos a localizar, a realizar un investimento en Paraguay. Y hoy en día, yo estoy haciendo ya de otro lado del escritorio, en el sector privado, actividades de consultoría, muchas de ellas para empresas de autopesas, empresas de brinquedos, utilidades que hacen utilidades domésticas. Yo acho que algunas de las empresas que producen en Paraguay están vendiendo acá y es asociado de Ave Casa o cualquier empresa que está asociada aquí. Y bien, hoy quiero hablar un poco de esta herramienta que tem o Paraguay hoy en día y que, así como falei, demostró ser una herramienta efectiva de atracción de investimento. Thiago mencionó algunas de las ventajas comparativas de Paraguay. Voy a resumir: mano de obra, energía eléctrica y régimen tributario simple. 3 ventajas o 3 factores de producción que inciden en la competitividad de cualquier empresa. Y eso que, além de eso, yo voy a presentar lo que es el régimen de Maquila. Além de esos 3 factores, o Paraguay tiene algunos regímenes especiales. Thiago mencionó a ley 60/90, que es una ley que permite la importación de las maquinarias sin pagar o impuesto a la importación, y este régimen de la ley 60/90 él se complementa con la ley de Maquila. Entonces es importante hablar que el régimen de Maquila él está creado por una ley. Es importante eso porque muchos amigos brasileños me preguntan seguridad jurídica, Ernesto. Entonces, el régimen de Maquila está creado por una ley, la ley 1064 del año 97, y está regulamentado por un decreto 9585 ya del año 2000. Entonces, no es una simple resolución de gobierno que viene un ministro nuevo de turno y dice, oh, no, quiero dejar de usar el régimen de Maquila, esto ya no va más a funcionar. No, esto está creado por una ley y ya es del año 97. Y para mayor y ainda mayor para los empresarios que están operando bajo el régimen de Maquila, él fue modificado, pero modificado para mejorar. Después ahí voy a mencionar cómo es que mejoró y fue mejorando esta ley de Maquila. Bien, para que exista una operación bajo régimen de Maquila, nos precisamos
principalmente de dois actores. Una de ellas, o actor que está ubicado fuera del territorio nacional, que es una empresa contratante, que nos falamos a empresa matriz, que puede ser una empresa brasileira, que es lo que acontece hoy en día. Empresas brasileiras contratan los servicios de una empresa paraguaya. Esta empresa paraguaya puede ser una empresa nova, una empresa que se constituye para hacer maquila, o una empresa que ya existe en el mercado nacional, que ele tem capacidade ociosa de producción. A empresa paraguaya es a empresa maquiladora. A empresa maquiladora es importante que sepan que puede ubicarse en cualquier parte del territorio nacional. No es que está limitada geográficamente, así como una empresa que opera en una zona franca, a ubicarse en un lugar específico. A diferencia de la zona franca, empresas maquiladoras eles pueden ubicarse en cualquier parte del territorio nacional. Estaba mencionando Thiago, principal cliente de ellos está en la frontera, porque son empresas brasileiras que están operando produciendo y exportando desde Ciudad del Este, Alto Paraná, a Brasil. Entonces, a empresa maquiladora y a empresa matriz, ellas están vinculadas por un contrato para producir bens o servicios. Aquí es importante resaltar una cosa, que el régimen da maquila es la única institución do governo donde se registra una exportación de servicios. Más adelante voy a explicar y mostrar qué tipo de servicios hoy en día se está haciendo bajo el régimen da maquila. Mas, por ejemplo, a Nestlé Latinoamérica, ele tem una unidad en Paraguay bajo régimen da maquila y exporta servicios desde Paraguay. Se fabrican software, desarrollo de software informático, aplicativos desde Paraguay y se exporta al mundo. Entonces, aquí es importante saber, como primera parte, quiénes son los actores principales del régimen da maquila y cómo que se da operativa bajo el régimen da maquila. A empresa maquiladora, que es la empresa paraguaya, ella es la que compra o recibe de su empresa matriz los bens de capital, a maquinaria, a materia prima o los insumos necesarios. Ingresan no territorio nacional con la suspensión del impuesto a la importación. A modo de ejemplo, aquí es importante saber, así, bens de capital, así como mencionó Thiago, Paraguay se puede importar no solamente a maquinarias nuevas, también maquinarias usadas. Entonces, ingresa no territorio paraguayo a materia prima o insumos con la suspensión. Ejemplo, si yo uso una empresa de plásticos, yo tengo que importar polímetros de cualquier parte del mundo o de Brasil mismo. Ingresa no Paraguay. Por ejemplo, mi invoice comercial es de $100,000 de materia prima, importo 1,000 kilos de polímero, por dar un ejemplo. Ingresa no Paraguay, Paraguay tiene que establecer los impuestos. Establece primer impuesto a la importación que ustedes conocen como II, nos como arancel externo común. Vamos a suponer que sea 20%. 20% da $100,000, que es mi invoice comercial, es $20,000. También Paraguay va a establecer o IVA, que es algo parecido a ustedes como ICMS. 10%. 10% de $100,000, $10,000. Total de impuestos, II más IVA, 30%. $30,000. ¿Qué acontece bajo el régimen da maquila? Esos $30,000 están suspensos. Mas suspenso no es exonerado. Suspenso significa de que você tem un tempo, un deadline para transformar esa materia prima de polímero en un producto terminado. Y ese tiempo es de 2 años. Ali donde modificó la ley da maquila
antiga decía que el tiempo era de 1 año, 6 meses más otros 6 meses, 1 año. Ahora modificó para 20, es de 2 años. Un año más otro año. 2 años. Entonces, ingresa materia prima a empresa maquiladora, le da valor agregado. ¿Por qué? Porque le agrega mano de obra, transforma materia prima en un producto terminado, exporta el producto nuevamente. Al exportar, puede exportar a empresa matriz, a donde está o donde fica empresa matriz, o a cualquier parte del mundo. Que hoy en día muchas empresas brasileñas, além de exportar mismo a Brasil, ellos encontraron oportunidad de exportar a otros países. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene ciertos acuerdos o beneficios comerciales con otros países, entonces encontraron un nicho de mercado, un nicho de oportunidad para exportar desde Paraguay a otros países. Entonces, Ali exporta, se transformó a materia prima en un producto terminado, y ocurre la principal ventaja del régimen de maquila, que es la ventaja fiscal. Lembra que hablábamos de 3 factores competitivos: mano de obra, energía eléctrica y régimen tributario simple. Além de eso, régimen de maquila, que es un beneficio fiscal. Básicamente, tenemos un beneficio financiero porque no pagamos el impuesto a la importación al momento de importar materia prima, y ahora un beneficio fiscal. Usted lembra que hablamos, ejemplo, $100,000. Eso es a materia prima. Ingresó, le dimos valor agregado, utilizamos factor productivo, energía eléctrica, mano de obra, para transformar esa materia en un producto, y exportamos por $150,000. Sobre $150,000, el único impuesto que van a tener que pagar a empresas maquiladoras es el 1%. $1,500, y como dicen los gringos, that's it. Entonces el único impuesto que pagan a empresas maquiladoras es el tributo único de maquila sobre el valor factura de exportación. Entonces, resumiendo un poquito las ventajas del régimen de maquila. Ventaja al momento de importar materia prima, porque nos salió dinero de nuestro bolso en impuestos. Tenemos una ventaja financiera, una ventaja fiscal, tributo único de maquila. Y a ley de eso, Paraguay, como miembro del Mercosur, tiene una ventaja que no tiene nada que ver con el régimen de maquila. Eso sí es una ventaja con cualquier empresa paraguaya exportadora, que dentro del ámbito del Mercosur, para a composición de origen, tiene una cierta ventaja, con la posibilidad de combinar materia prima e insumo regional con extrazona. Entonces, Paraguay puede tener un certificado de origen paraguayo cumpliendo 40% de conteúdo final del producto, haciendo nuestros cálculos de siempre. Exportamos por $150,000, combinamos algunos insumos regionales, 40% del valor de exportación es considerado regional. ¿Por qué? Porque al hacer mi estructura de costos, pude importar algunos insumos o materia prima de Brasil, Argentina, combinando con mano de obra paraguaya. Tengo un certificado de origen paraguayo, puedo exportar a Brasil con 0% de impuesto a la importación. ¿Por qué? Porque el producto se transforma en producto Mercosur, producto paraguayo, con esa ventaja que tiene Paraguay. Ese es un ámbito de las reglas de origen de Mercosur. Brasil y Argentina, para que un producto sea considerado Mercosur, él tiene que tener 60% de conteúdo regional. Uruguay 50%, Paraguay tiene una ventaja, 40%. ¿Por qué? Porque es país de menor grado de desarrollo de la región, no tenemos una salida directa a Mao. Entonces es una ventaja que muchas empresas brasileñas también están utilizando y haciendo esto en Paraguay, cumpliendo origen do Mercosur. Entonces, eso es lo que quería explicarles
Este régimen da maquila, que es un régimen muy beneficioso y que muchas empresas brasileñas ya aprovecharon y siguen aprovechando. Me encuentro una vez más, agradecerle la invitación aquí de poder exponer nuevamente lo que es el régimen de maquila. Y me encuentro perdón, una cosa, antes de pasar. Maquila de servicios, lembro ahora una cosa. A maquila de servicios, hoy en día, muchas empresas hacen software informático, desarrollan gestión de recursos humanos. A Nestlé Latinoamérica, él estaba localizada aquí en Brasil. Hacían lo que normalmente se conoce en el mundo de servicios como el Business Process Outsourcing. Eles hacen a gestão de recursos humanos. Nestlé Latinoamérica, que estaba en Brasil, ahora se instala en Paraguay. Y eles toda a gestão de recursos humanos hacen en Paraguay a través de la maquila de servicios. Con esa ventaja que falei, que tiene una ventaja, básicamente una ventaja de impuesto, tributo único da maquila. Entonces, solamente esto también quería compartir con ustedes. Me encuentro a su disposición para cualquier duda, consulta que pueda ocurrir o que puedan tener. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro. Prazer imenso recebê-lo mais uma vez aqui. E agora vamos falar um pouquinho da questão tributária. Por favor, está com a palavra. Bom dia outra vez. Obrigado. Deixa eu ver. Tá. Já Tiago e Ernesto falaram dos benefícios dos impostos em geral. Eu vou tentar falar de todos para que vocês saibam qual tenho aqui. A gente tem vários impostos. A gente em Paraguai trocou o sistema impositivo de algo más normal, estándar, de un impuesto a la renta con mucha tasa, que fue cambiando a diversos impuestos más simples. De un impuesto a la renta complejo fue cambiando a impuestos más simples. Existe el impuesto a la renta empresarial, que es el normal, impuesto a la renta. Existe el impuesto a la distribución de utilidades, que es cuando la empresa retira la utilidad, solamente cuando se retira. Impuesto a la renta personal, que es las personas que están en Paraguay. Impuesto a la renta no residentes, de las personas o entidades que no están. Empezamos con el impuesto a la renta empresarial, 10%. No recuerdo cuándo el impuesto en Brasil, pero en Paraguay estuvimos defendiendo mucho contra la OCDE y otras instituciones no ser paraíso fiscal. Según ellos, estábamos al borde de ser paraíso fiscal por los impuestos bajos. Tenemos solamente un impuesto a la renta del 10%. Este impuesto grava a todas las actividades empresariales normales. ¿Qué tiene de particular? Los prejuicios fiscales pueden ser usados en el futuro. Si ustedes llevan una empresa brasileña a Paraguay ahora, normalmente en los primeros años no es rentable. Tiene mucho costo de instalación, implementación. Bueno, esa pérdida de los primeros años se puede usar en el futuro. Pongo en cuenta los precios de transferencia. Desde hace poco Paraguay tiene el precio de transferencia que hay que analizar y contextualizar. Quienes recién cuando facturen, no sé si esto tiene, ahí está, una venta mayor a 1,5 millones de dólares, el monto está en guaraníes, por eso es un poco variable, recién ahí se tienen que preocupar por el precio de transferencia, por cuánto le venden a sus empresas vinculadas en Brasil, o cuánto es el precio que le venden a algún país considerado paraíso fiscal,
cuánto es lo que le venden a alguna entidad que tiene maquila o sus partes relacionadas en exterior. Entonces los primeros años no es problema, hasta que no se llega a 1,5 no es problema, se puede trabajar normalmente. Cuando se llega a ese monto hay que empezar a ver el precio de transferencia. En Brasil ya existe el precio de transferencia, es el mismo análisis que se hace porque está definido por la OCDE. El impuesto a los dividendos y lucros. Acá voy a acercarme un poco al medio y hablar en esta sección. Hay una diferencia si el accionista es paraguayo o es extranjero. Si es extranjero, alias no residente, es 15%. Y si es paraguayo o residente en el país, que suelen ser muchos empresarios o sociedades brasileñas que hacen su radicación en Paraguay, por lo cual esa primera extracción de dividendos paga 8%. Entonces uno paga 10% y después 8%. Y siguen las inversiones en Paraguay. Hay algo en particular si uno va a industrializar productos agrícolas. Para Paraguay 5 millones de dólares es un monto importante. Entonces, si durante 5 años se invierte más de 5 millones, de ese 8% o de ese 15%, tiene otra vez un descuento del 20% del IDU. Entonces, la idea del sistema tributario es para lograr que las inversiones empiecen en Paraguay y se utilice la industrialización de productos agrícolas que produjimos. El impuesto a la renta no residente es básicamente un impuesto a los extranjeros. Entonces, ese es de 15%. Cualquier cosa que haga un extranjero y utilice en Paraguay o utilice una empresa, tiene que pagar este 15%. Tiago probablemente, si facturaba sus servicios desde Brasil a JBS le tenía que pagar al fisco el 15% de la factura de Tiago. ¿Okay? Ese es el impuesto a un extranjero, digamos. Lo particular que tiene, que seguro Tiago lo hizo, es ir a ser residente en Paraguay y de ahí ya no es 15%, sino ahí es 8%. Es el beneficio. El trámite para ser residente en Paraguay no es muy complejo. Lleva un tiempo empezar, pero no es complejo y no es muy exigente en la cantidad de días que uno tiene que estar en Paraguay. Acá lo pongo es nada más indicar, hay ciertas tareas que tienen tasas o renta neta diferente. Si uno hace leasing, se define que la renta es el 20, la tasa es el 15, se termina pagando 3,09. Voy a ver mejor acá. Si son intereses, comisiones o algo así, termina pagándose el 4,7. Si es alquiler de inmuebles, 8, si es servicios personales, que es el caso de la mayoría de los profesionales, ingenieros, agrónomos que van a armar las fábricas en Paraguay, termina pagando el 11,6. O sea, no es otra vez el 15% de la factura. Se supone que la renta es el 70, el 15 de 70 termina siendo 10 u 11 si no se retiene efectivamente. Acá hay una cuestión, si los intereses, comisiones, préstamos, etcétera, es a entidades vinculadas, si la tasa es del 100% y se termina pagando incluso 17. Esa es una norma antielusiva para que no pongan cualquier monto al ser vinculadas. Bueno, eso es con respecto al impuesto a la renta no residente, que es el que más le afectaría en Paraguay. Ahora, usando de nuevo el ejemplo de Tiago, él ya está en Paraguay, ya se enamoró de Paraguay, ya está residente en Paraguay. Bueno, ahí tiene que pagar lo que es el impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta personal, comparado con otros países, es bastante accesible en que lo que se facture es el ingreso y todo lo que uno gaste es el egreso.
y el neto, sobre el neto de eso paga 10%. Solamente a las personas que viven en Paraguay. Y hay dos clases. Al comienzo, sigo con el ejemplo de Tiago, ¿verdad? Él va a hacer servicios profesionales y sobre eso va a pagar 10% de lo que le quede. Pero ya ganó plata en Paraguay, ya dijo que es interesante, ya vio que su cliente Frigorífico Concepción emitió unos bonos interesantes en la bolsa, entonces compró o bonos, o compró un departamento, o compró algo, hizo una inversión. Sobre esas inversiones, que es renta o daños de capital, se paga solamente el 8%. O sea que si uno va analizando las distintas operaciones de un brasileño o empresa brasileña que vaya a Paraguay, termina pagando menos que la tasa nominal. Yo creo que eso es lo que decía Tiago cuando decía se iban con un pronóstico y después consiguieron lograr algo mejor que lo del pronosticado. ¿Tá? Nosotros como consultores le decimos lo que es la norma y después en el día a día que van invirtiendo y van trabajando, van utilizando todos los beneficios y terminan pagando un impuesto menor o mucho menor del que le habíamos dicho en un inicio. El IVA es un impuesto más normal. Lo que tiene de particular con las operaciones que puedan hacer los brasileños es que el IVA se le devuelve. Si uno utiliza el ejemplo de Ernesto, de los plásticos, lo que se gasta de IVA al comprar cualquier servicio, energía eléctrica o lo que sea, en el Paraguay, después hay un proceso para que le devuelvan. Entonces ni siquiera se paga el IVA. Es un poco complejo lo que decía Noelia, hay que tener conocidos con experiencia en Paraguay para hacerlo bien, porque es burocrático, pero se puede conseguir el IVA. En uno de mis clientes nosotros estamos recuperando el IVA de marzo 2022, hace pocos meses. ¿Ah? El impuesto selectivo al consumo es más que nada para combustibles, gaseosas, jugos y cigarrillos, whisky. Depende un poco de tasa. Acá no es bastante sencillo el valor de importación por la tasa definida, por eso no se explica mucho. Llega hasta el 24%. La ley de 6090, ya explicó Ernesto y explicó también Tiago, son de inversiones de más del 5 millones de dólares y te ahorras en los impuestos aduaneros, el IVA y podría ser el impuesto a los dividendos y lucro por hasta 10 años, pero es un impuesto que tiene que demostrarse al Ministerio de Industria y Comercio, al Ministerio de Hacienda, para que den esta exención de renta. Cada vez dan menos. Creo que es una cuestión más del BID y de otros organismos que dicen que ya en Paraguay ahí es muy baja la tasa, es muy baja la presión, entonces no tendría que estar dando incentivos. Cuando los montos son grandes, creo que en la experiencia igual se dan los incentivos. Maquila, solamente una listita, ya explicó mucho más Ernesto. Acá es todo lo que explicó Ernesto, nada más. Como mi presentación es de impuestos, no podía dejar de tener en cuenta Maquila, porque me van a decir, ¿cómo no hablaste de Maquila? ¿Tá? Pero Ernesto lo explicó mucho mejor, el 1%. Bueno, nada más, muchas gracias por su atención. Yo sí soy nuevo en esto, no conozco a nadie, pero veremos para tener más oportunidades en el futuro. Y una cosa que no es de impuestos, pero sí es financiera. Yo soy contador. Conseguir dinero de los organismos internacionales es más barato en Paraguay que en Brasil, porque la tasa que los organismos internacionales tienen que analizar se ve por el costo del dinero en el país. En Paraguay, la letra de regulación monetaria o el costo de política monetaria hoy está en 7%. En Brasil entiendo que está entre el 11 y 12 y todos los bancos centrales están diciendo de aumentar esa tasa. Entonces, si uno mañana es una
en Brasil son pymes, pero para Paraguay son empresas grandes, quisiera tener un préstamo de 100 millones de dólares, de 300 millones de dólares, las tasas de los organismos internacionales o de los bonos internacionales están siendo más bajas en Paraguay, inclusive que en Brasil. Por supuesto que normalmente se demuestra cómo se pagará ese préstamo con el comprobado flujo de fondos en Brasil. Se hace una nueva inversión en Paraguay, se consigue los fondos para esa inversión en Paraguay y se demuestra que eso se podrá pagar, si no son con los fondos logrados en Paraguay, con los fondos en Brasil. Entiendo que si no son todos, muchos de los frigoríficos brasileños hicieron eso. ¿Ya? Consiguieron bonos internacionales diciendo que iban a invertir en Paraguay. Le fue bien, y más ahora gracias a que China-Taiwán ha permitido entrar mucha carne paraguaya, debido a que Paraguay no puede exportar a China continental, y ahí han tenido un margen de utilidad interesante. Bueno, para cualquier detalle, ahí están nuestros datos y muchas gracias por su atención. Perfeito, muito obrigado. Acho que são informações que complementam bastante aquilo que nós vimos aí em relação à legislação Aquila. Nós não tínhamos essa explicação da parte tributária nos eventos anteriores que nós fizemos já com o governo. Acho que foi um belíssimo adendo. Já cumprimento o Carlos Paredes pela sugestão. E agora vamos falar um pouquinho sobre o corredor bioceânico, é isso? Vamos lá. Bom dia a todos, buenos dias. Eu sou brasileiro. A minha família foi para o Paraguai em 1978. Meu pai, eu ainda era um pouquinho mais novo do que hoje, e eu fui morar lá em 1988, sendo engenheiro agrônomo, para entrar numa área de produção agrícola, dos projetos que estavam surgindo no Paraguai de agricultura. E para quem conhece o Paraguai, de Cidade Leste até a nossa cidade são 100 quilômetros, e a gente demorava um dia para chegar pelos caminhos, quando tinha sorte, quando não dormia no carro, para poder chegar. O Paraguai é um país que nos deu a oportunidade, e eu sempre digo que o local de nosso nascimento é uma coisa que nós não escolhemos, né? Normalmente é a nossa família que escolhe isso, mas o lugar que a gente escolhe para viver e adota ele como pátria, somos nós que escolhemos. Então o Paraguai hoje é o meu país, é a minha pátria e é o nosso chão. E é o orgulho que a gente tem, nos deu oportunidade eu tenho uma filha que é paraguaia, nos deu oportunidade lá de fazer negócios da família. A gente está no setor agropecuário, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Por acidente sou prefeito da cidade. Foi mais por uma questão de preservação, de a gente fazer as coisas bem no nosso município, e a gente sempre tem tratado de que os administradores do município sejam pessoas responsáveis. Então eu tenho um compromisso maior ainda, porque acharam que eu podia ser um bom prefeito. O nosso estado tem 22 municípios, é o Alto Paraná. O Alto Paraná é responsável por 36% do produto interno bruto do Paraguai, basado principalmente no setor agropecuário. E o que o Thiago contou para nós aqui é simplesmente fantástico o que está fazendo. E assim como o Thiago é apaixonado pelo Paraguai, tem muitos que são apaixonados pelo Paraguai. E cabe dizer que nós temos, assim como o Thiago, excelentes profissionais que foram de fora e pessoas espetaculares dentro do nosso país, que às vezes nós em casa ou as pessoas de casa não valoram o tanto que são importantes no mundo afora por aí. Então, hoje o nosso grande desafio dentro do país é a industrialização. Nós estamos crescendo em população, precisamos dar opção para a nossa juventude. Nós somos um país com uma idade média muito baixa, acho que foi algo que não foi dito ainda aqui,
com todos os benefícios que já foram falados aqui, energia elétrica impositiva, e uma das coisas muito interessantes que nós temos lá, e que o Thiago falou do conceito dele, é uma coisa que a gente viveu durante muito tempo, é a estrutura, a conectividade. A partir do momento que tiver estrutura, o resto tudo vai se juntando. Comentando aqui que o embaixador mencionou, vamos estar falando depois também na questão do Chaco. Então, nós somos uma realidade disso. Nossa região é uma região que as rutas asfaltadas principais já existiam há um bom tempo e as complementares há pouco tempo. Nós temos uma ruta nacional que chama PI10, que liga, que passa pela nossa cidade, que conecta com Assunção, que dá uma distância de 270 quilômetros, poupando em torno de 20% a 25% do custo do frete. E nós tínhamos uma situação no nosso município antes. Não conseguimos desenvolver nossos parques industriais e levar as indústrias para o nosso município. A partir do momento que tem o asfalto, nós temos 2 parques industriais, temos empresas construindo, se instalando e gente indo para lá. Então, isso é uma questão espetacular, e com tudo isso que está acontecendo, o Paraguai nesse governo está completando 3.500 quilômetros de rutas asfaltadas, né? Então eu vejo que o Thiago vai ganhar assim, bastante dinheiro lá ainda, porque ele vai ter muito trabalho para projetar. Então o que a gente queria colocar aí, nós usamos como corredor bioceânico, oportunidade de negócio para fazer isso, mas vamos falar um pouco das conectividades que tem. O Paraguai tem uma situação, nós somos um país mediterrâneo, não temos litoral, mas a gente tem uma conexão muito grande, enorme, com as possibilidades de saída. E cabe mencionar aqui que sempre quando a gente tem eu sempre digo que a necessidade é a mãe das invenções. Nós tivemos uma situação, e nós somos grandes exportadores de grãos pelo tamanho do país, numa situação quando se entraram os produtos geneticamente modificados no Paraguai, onde o governo do estado do Paraná proibiu a passagem dos caminhões indo para Paranaguá, onde o terminal de portuário paraguaio em Paranaguá até hoje está desativado há mais de 20 anos. Quando a gente se enfrentou a isso, todo mundo se desesperou, a gente não sabia mais o que fazer com a soja, e descobrimos que nós temos uma das maiores fortalezas que existe, que são os 2 rios, o Paraná e o Paraguai. Hoje o Paraguai tem a 3ª maior frota de barcaças do mundo, e solucionamos o problema. Le agradecemos imensamente ao nosso amigo Requião por isso. Então, antecedentes, realidade atual do corredor e um pouco do contexto. O Paraguai, a gente sempre diz que é um país de futuro, então temos algumas fortalezas bastante grandes, é um grande produtor de alimentos. O que a gente tem colocado, somos mais ou menos 7 milhões de habitantes e produzimos alimento para 80 milhões de pessoas no mundo. Temos as hidrovias que eu comentei. Hoje temos também a questão climática. Nós sempre dizíamos que o Rio Paraguai era 100% navegável durante todos os meses do ano. A gente levou um susto agora nesse último ano, baixou a água, tivemos problema, não parou a navegação, mas tiveram que diminuir. Essas barcaças carregam grãos em torno de 2.500 toneladas cada uma, e tiveram que estar navegando com a metade da carga, encarecendo bastante os fretes. E como eu dizia, também temos a 3ª maior frota de barcaça do mundo, ficando atrás só da China e dos Estados Unidos. As fábricas, né, de substituição, a gente tem muito, ontem foi falado também no evento, muita produção que a gente faz na China, e hoje a gente tem condição de substituir isso pelo Paraguai, principalmente pela situação energética, a situação impositiva e as leis que tem de incentivo. Então hoje já é muito mais fácil produzir, mais perto
e uma atenção mais rápida, onde a gente tem uma chegada muito rápida ao mercado consumidor, que é diferente de trazer de um lugar muito longe. O eixo das economias, basicamente nós falamos já, né? Nós somos um país agropecuário, né? Localizado aqui. A bovinocultura no Paraguai tem evoluído nas últimas décadas, ou nos últimos 15 anos, de forma extraordinária. Eu lembro que há 20 anos atrás, quando a gente ia para Buenos Aires, a gente dizia, vamos comer uma carne boa. Hoje a gente já não diz a mesma coisa. Quando a gente está no Paraguai, a gente diz, a gente come a melhor carne do mundo no Paraguai. E hoje o Paraguai está entre os melhores mercados, destinos do mundo da nossa carne. Assim também, o Paraguai tem a produção de suínos, que está exportando já para 18 países. Hoje, com excelência, temos vários frigoríficos sendo construídos no país. O Thiago é responsável por um deles, temos mais 2. Então, vemos que esse potencial é enorme, também é um potencial para quem está na área do agronegócio para investir lá. O frango é um desafio grande. Hoje nós temos uma produção de 200 mil aves de abate no país, com as indústrias locais, e temos um consumo de aproximadamente 400 mil. E o Paraguai é um grande produtor de matéria-prima, de milho e de soja, que são 70% da alimentação do frango e do suíno. Então, o desafio realmente que nós estamos buscando e deixamos é que as indústrias do agronegócio dentro da área de frangos possam ir para o Paraguai, porque realmente é uma plataforma enorme de produção e pode ir para qualquer lugar do mundo. Tem as mesmas condições de produção que tem no estado do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A substituição que nós falamos, em vez de importar da China, é fazer a industrialização no Paraguai. Se nós compararmos os custos China de trazer, de produção, de frete, de logística, de tempo, de custo de dinheiro, nós vemos que hoje nós somos extremamente competitivos em fazer essa produção hoje dentro do Paraguai. O corredor bioceânico, que sempre foi um sonho, a gente ir para o Pacífico, foi muito sonhado, e a plataforma de negócios que tem surgido nos últimos anos, se nós pegarmos, eu não trouxe o slide aqui, mas de 2010 para 2022, 2021, que é a última informação que a gente tem, e pegarmos o mapa da exportação dos produtos brasileiros para o mundo, nós vemos que o mapa se pintou de vermelho totalmente. Hoje a China é a grande compradora de quase todos os produtos que saem daqui. Então a gente tinha que fazer alguma coisa para fazer. E os sonhadores sempre tiveram buscando. O primeiro intento aqui era um intento que ia lá pela Rondônia, pela Bolívia, né? Aí entra a questão ambiental, derrubar não sei quantas mil árvores. Não rodou esse projeto. Lá em cima, perdão. Depois veio o projeto Bolívia, perdão. Aí, com todos os problemas que nós já sabemos que aconteceram na Bolívia com as empresas brasileiras, também foi abolida essa ideia. E agora o nosso terceiro intento já é a bioceânica atual, que já está em construção. Nós temos o que seria a saída de Campo Grande, já está licitada a ponte de Porto Murtinho, que vai ser construída a ponte, vai passar pelo Chaco Paraguai, vai passar pela Argentina, e temos a chegada nos portos do Chile, em Iquique, Antofagasta e outros portos. Inclusive, hoje o Paraguai tem uma base, um terminal no porto de Antofagasta que não estamos utilizando. Então, o potencial que a gente tem aqui em cima é enorme. Esse corredor é um corredor de conexão, que vai estar todo ele asfaltado. Do lado argentino ele já existe, do lado chileno também ele está asfaltado, do lado brasileiro nós tivemos um encontro faz pouco em Campo Grande, onde se discutiu a integração de todos os municípios do corredor bioceânico do Brasil, do Paraguai e do Chile, assinando um acordo de cooperação, onde nesse projeto, inicialmente a gente tem o transporte via caminhões e também o projeto ferroviário.
que é um desafio grande, que nós vemos que o Brasil está retomando muito isso. O mundo dormiu nos últimos 50 anos, né? Talvez os lobbies ou talvez os interesses aí deixaram de lado um transporte realmente que é sumamente importante. Esse é o tramo, né? Campo Grande, Porto Mutinho, Carmelo Peralta, aqui está o rio. Essa ponte aí deve ficar pronto em 36 meses como obra final. Se tiver velocidade da segunda ponte de Foz do Iguaçu, ela vai ficar pronto antes. A ponte de Foz do Iguaçu está chegando a 90% de terminação. E aí vamos estar passando pela Argentina e pelo Chile, chegando até os portos do Pacífico. O que nós ganhamos com isso, né? Hoje os custos que a gente tem para sair por Santos, os 45 dias de transporte, as distâncias que nós temos, depois as saídas que a gente tinha por Pedro Juan indo por Concepción, reduz bastante já essa logística aí. E o que a gente busca com a Bioceânica é a saída para o Pacífico para ganhar distância e ganhar tempo. Para quem trabalha e está no negócio, sabe que cada dia que a gente tiver de chegada de toda a mercadoria antes, tanto na ida como na volta, vale muito dinheiro. E essas conexões que tem hoje, principalmente com a importância que também esse corredor tem para o Brasil, é sumamente importante, porque a gente tem toda a produção do Mato Grosso do Sul, hoje tem condições de aumentar 2,5 vezes a área de produção agrícola que tem, e tem os grandes centros tanto de produção industrial de saída como vinda de produtos que é o estado de São Paulo, que está muito próximo. Só a comparação da capacidade, né? A gente entender um pouquinho, e às vezes a gente não se dá conta disso, né? A nossa barcaça, já que transporta lá pelo rio, 2.500 toneladas, um vagão de trem aproximadamente 112, um caminhão 26 toneladas, depende do caminhão um pouquinho mais, 30, 35, 40 aí. Um barco 50 mil toneladas, um barco que carrega minério, carrega grão, carrega qualquer coisa, carrega 50 mil. Se a gente transformar ele em vagão, são 446 vagões, e isso aí é que a gente está gastando hoje. São quase 2.000 caminhões para a gente conseguir encher o nosso barco. Então, tá certo, aí temos a questão da mão de obra, do motorista, dos serviços que estão, mas também temos os custos, temos a questão ambiental, temos todas as situações, e principalmente quem está no negócio, nós precisamos de eficiência e velocidade. Mais uma vez a ruta. Então, quando a gente fala em bioceânico, a gente fala muito dessa ida desde Campo Grande até o Pacífico, mas também nós temos a ida até Santos. Então nós temos um corredor que a gente pode estar indo e vindo sem nenhum problema. Como é que a gente está indo para os mercados hoje, né? Hoje a gente está indo para se a gente pegar e sair pelo processo normal de São Paulo para a China, hoje a gente tem 67 dias, indo pelo Canal do Panamá, essa é uma distância. Se a gente for por Santos, temos 58 dias. E se a gente for pelo corredor bioceânico, nós vamos ter 35 dias, mais os 8 dias de interno. Então, são 46 dias. Nós temos aí em torno de 15 a 17 dias. Tem se avaliado que pode chegar numa economia de frete de até 30% disso. Além de toda a situação que nós temos na navegabilidade de risco, porque quando a gente vem para o sul, a gente tem a questão climática, né, dos invernos, e o Canal do Panamá é uma questão complicada, ou está se passando, mas é uma questão geopolítica muito complicada. Amanhã, se alguém resolve interromper a passagem do Canal do Panamá, a gente fica realmente muito complicado. E nós vimos, sempre a gente achou que isso não era possível, né? Mas hoje nós temos russo
bombardeando o país vizinho, temos a China olhando de cima para o Taiwan e mandando recado para eles. Então a gente nunca sabe o que vai fazer. Então, se não tiver o nosso corredor de saída, que a gente não precisa depender de ninguém, a gente vai ficar muito mais tranquilo. O caminho, né? Chile, China, e o caminho aí de volta, porque nós recebemos muitos produtos ainda da China, matéria-primas e tudo isso. Então o caminho sempre é ir de volta. Tudo. Essas são um pouquinho algumas notícias, né? Meio britânico ressaltando que a Bioceânica pode competir com o Canal do Panamá. Não é que pode competir, certamente vai competir e vai ser muito mais eficiente realmente do que é hoje. As opções que nós temos no Paraguai, também como oportunidade, como país. O Paraguai é um grande produtor hoje de incentivo de produção de madeira, principalmente de eucalipto. Nós temos um investimento muito grande lá, de uma indústria agora, que é a Paracel, que é um investimento para o Paraguai espetacular e fabuloso, e onde nós temos a velocidade da produção da nossa madeira. Paraguai, em torno de 6 anos e meio, a gente já tem condição de colheita de madeira. Se a gente pegar Uruguai, pegar Chile, nós temos muito mais tempo por causa das questões climáticas. E se nós pegar outros países europeus ou nos Estados Unidos, esses números aqui mais que se duplicam. Os setores de produção, né? Aqui colocamos a produção de cerdos, né? Hoje a tecnologia dentro do Paraguai é muito alta, está a nível das melhores granjas do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos. Com a globalização, a genética que nós temos tanto no suíno como no frango é mundial. As empresas que estão lá são as mesmas que estão aqui no Brasil e que têm acesso a essa tecnologia. E o desafio também que a gente tem é a produção do frango pela quantidade de matéria-prima que a gente tem. Os setores de logística, né? Hoje o Paraguai está no coração da América, onde tem opções de saída de rodovias, de aeroportos, com os projetos ferroviários e todos os serviços que já foram falados aqui, que tem a possibilidade que pode ser utilizado a Lei Maquila, os incentivos que tem de transformação no Paraguai. O turismo, que é um turismo que está ainda bastante incipiente no Paraguai, tem muita coisa para ser explorada, para ser organizado, um país bastante bonito. A questão comercial, que eu acho que e as fábricas, que são as maiores fortalezas pelos incentivos que a gente tem, pela localização e pela mão de obra que a gente tem. Um pouco aqui o que comentou o nosso embaixador, dentro da nossa bioceânica, que vai passar no Chaco Paraguaio. O Chaco Paraguaio é nossa região ocidental, é do rio para cima. Essa foto aqui é uma foto de colheita de soja de 40 dias atrás, no Chaco Paraguaio. Hoje o Chaco Paraguaio tem trabalhado em pesquisa de produção de grãos. Nós temos aproximadamente no Paraguai hoje uma área agrícola plantada de 4 milhões de hectares, que está na região oriental, e temos um potencial mínimo de mais 4 milhões de hectares no Chaco Paraguai. Então o Paraguai provavelmente na próxima década vai duplicar a produção de grãos, principalmente o que é soja, milho, sorgo. Aí qual é a preocupação que tem? Hoje nós temos no Chaco Paraguai, eu trouxe uma foto aqui, não é fazendo propaganda da cooperativa, mas os menonitas estão no Chaco Paraguai. São as cooperativas, são organizados em cooperativas, eles são extremamente eficientes. É um povo tão corajoso, tão interessante, que quando eles foram há mais de 50 anos para o Paraguai, o governo mandou eles para o Chaco porque não sabia o que fazer com aquele povo feio, branco, comprido, tudo torto, não sabia o que fazer com aquele povo. Vou mandar para lá porque esses aí vão morrer lá e não vão incomodar mais. Quando os caras descobriram, eles já estavam tudo ricos lá. Tinham descoberto viver com seca, falta de água, Então essas cooperativas são organizadas, eles estão no setor de produção de grãos, de carne. Essa cooperativa
ela tem frigoríficos, leite, são especialistas em leite, e eles estão desenvolvendo as estruturas ao longo do Chaco. Atrás deles vão todas as outras empresas. Assim como o embaixador falou, a questão do porco seco, né, Carlos? Já tem um pessoal trabalhando nisso para que a gente tenha porto seco, serviços. E o que o Thiago mencionou, detrás da rodovia as pessoas vão. Eu lembro que quando discutimos a questão da bioceânica no governo anterior, ainda como ministro, e o ministro pediu, além da rodovia, o que vocês precisam? E o presidente da Chorsen disse, nada. A gente vai fazer o resto. Então, esse é um exemplo claro de que o potencial que a gente tem, a importância que tem a bioceânica para o Paraguai e para os negócios que tem o Brasil com o Paraguai e mesmo o Brasil para passar para lá, são extremamente importantes. Temos alguns outros projetos, né, de conectividade. Então, como eu falava, o Paraguai tem muitas formas de conexão. Hoje existem projetos ferroviários da Nova Ferroeste, que foi lançado há poucos dias em Foz do Iguaçu, para entrar num processo de licitação, onde vamos ter, através do terminal de Cascavel, a rodovia totalmente reestruturada até Paranaguá, com investimento mais ou menos de 110 milhões de reais, e os projetos do corredor, que a gente chama Capricórnio, que seria a conexão Cascavel, Foz do Iguaçu, passando pelo Paraguai, Argentina e chegando até o Chile, e conectando isso também com o Mato Grosso. Então, esses projetos estão ativos hoje e serão projetos realmente que vão dar toda a conectividade que nós precisamos. Então, de repente, alguma empresa vai para lá e diz assim, não, mas eu preciso mandar isso para Paranaguá, eu preciso sair para outro mercado. Então, a gente tem condições de qual lugar que você tiver de produção do Paraguai, você não vai ficar trancado. Temos as saídas via Argentina, via Foz do Iguaçu, via Salto, via Pedro Juan. Esse é o projeto da Ferroeste, né? Vai passando, chega de Paranaguá, vem de Maracaju, Dourados, desce, e aqui seria o tramo paraguaio. A gente tem. Outra conexão que a gente chama isso de Rota do Milho, é um sonho de 30 anos, que a gente vem trabalhando para ir. Hoje o Paraguai tem, em anos normais, em torno de 2 a 2,5 milhões de toneladas de milho sobrando. Esse ano, se Deus quiser, vamos ter 4, vamos ter uma boa produção. E Santa Catarina precisa entre 4 e 5 milhões de toneladas. Santa Catarina era abastecido basicamente por uma parte de milho do Paraná, que não está mais sendo disponível pelo crescimento do agronegócio de suínos e aves do Paraná. Então, o Paraná não é mais exportador de milho, e eles levam isso do Mato Grosso, com distâncias de mais de 2.000 quilômetros, sendo que o frete muitas vezes é mais caro que o próprio produto. Não nessa época, agora que as commodities estão muito altas, mas muitas vezes o frete foi superior ao próprio preço do milho. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um trabalho que é feito, temos um grupo de trabalho que chama BRIPRAEN, que são 7 países da América do Sul, onde estão envolvidos prefeitos, empresários do Mercosul, para trabalhar nisso. A primeira coisa foi trabalhar com o governo argentino da liberação do trânsito, porque nós passamos numa região bastante preservada, que é Misiones, uma região de produção mais de madeira, com essa autorização, para chegar nos destinos. Quando a gente sai da nossa região de produção e vai para a região de Santa Catarina, nós colocamos aqui o oeste de Santa Catarina, São Miguel, Chapecó, Concórdia, que são os grandes centros consumidores, nós temos em torno de 850 a 900 quilômetros de transporte, com todos os problemas de fronteira. Esbarramos em alguns problemas nesses últimos 2 anos, a pandemia, e alguns problemas de burocracia que a gente sabe que temos em todos os países, e o Brasil é bastante especialista nisso, em deixar as coisas lentas às vezes. E estamos resolvendo a situação.
da aduana em Dionísio Cerqueira. Era uma aduana que a gente tinha um transporte de um dia e meio de caminhão, e o caminhão ficava 5 dias parados, então também não resolvia a situação. Hoje, com a construção e a licitação, já está sendo feita a obra de uma aduana integrada, tipo tem em Uruguaiana, para a gente poder passar, então, chegar nesses mercados aí, e onde também é um corredor de exportação e um corredor de importação. Então, as pessoas que vão para lá, que vão investir e que querem colocar alguma empresa, que vão ter um centro de consumo, que seria a população de Santa Catarina, o sul do Paraná e o Rio Grande do Sul, vão ter uma distância em torno de 45% só do custo do frete que teriam dando a volta pelo Paraná. Então era mais ou menos isso, né? Aqui nós colocamos a América do Sul, a Sudamérica está se preparando. Então a nossa pergunta é se vocês também estão se preparando para ir para o Paraguai. E para terminar, eu queria dizer que eu sempre dou o meu testemunho, porque quando a gente é da casa fica muito mais suspeito. Eu fui para lá como estrangeiro, então eu posso dizer que vocês podem ir para lá, que tem segurança jurídica, tem ambiente, tem possibilidade, tem tudo para crescer, e vocês podem apostar realmente. É talvez um país dos que eu conheço que tem a maior quantidade de línguas dentro. Isso que o Thiago falou lá, realmente às vezes você está no hotel em Assunção, você acha que para quem conhece aqui a história bíblica, você acha que você está na Babilônia, porque você escuta alguma coisa ali, escuta outra língua ali, escuta outra lá, entende? Essa miscigenação. E hoje nós estamos tendo o cruzamento dessas culturas e dessas raças, e fazendo que realmente todas as pessoas que vão para o Paraguai são pessoas que querem trabalhar. O slogan do nosso município é gente que trabalha. No cartão que eu deixei para alguns de vocês diz isso. Então, esperamos vocês no Paraguai. Gostaríamos muito que vocês fossem para o nosso município, chama Laranjal, ou para o nosso estado, mas nós queremos que vocês vão para o Paraguai. Que você evalue isso, estamos à disposição de tudo isso. Esse time que está aqui são gente que podem 100%, os investimentos de vocês 100% vão estar garantidos. Se eles não forem exitosos no Paraguai, a culpa vai ser de cada um que estiver executando eles. A culpa não é do país. E queria mencionar uma coisa aqui que me chamou muita atenção hoje, e parabenizar realmente, é a força dessa mulherada aí, ó, essas mulheres valentes aí que estão aqui na frente, estão levando para frente o trabalho, né? E a gente vê cada vez mais esse empreendedorismo e essa força de trabalho que vocês têm. Embaixador, muito obrigado pela recepção. Sim. A única coisa, você fez uma brilhante exposição, seja o Paraguai, mas o Paraguai já tem um ADN mixto, você sabe, com o Guarani. É Guabe ou Guarani? O que pensa do Guarani? É uma questão de integração, é uma riqueza cultural para nós, mas você vive com essa realidade. Sim, a questão a gente incentiva muito isso, Cônsul, no nosso município, porque a gente está numa região, o Alto Paraná e o norte de Itapúa, que são os dois estados, nós temos a segunda maior concentração de imigrantes do mundo. Só ficamos atrás dos Estados Unidos. Então, quando você tem uma invasão assim bastante grande disso, é muito complicado. Tanto que se vocês forem para a nossa região, vocês vão escutar muito mais português do que espanhol, né? Então, o que a gente tem se preocupado bastante é essa questão cultural. Então, dentro do nosso município e da nossa associação dos municípios, essa questão da cultura, da língua, da dança, das comidas, né? A culinária paraguaia é espetacular. A única coisa, para quem é acostumado a subir na balancinha todo dia, é melhor não levar a balança, né? Mas a língua é uma questão muito interessante, e a gente até discutiu isso semana passada no encontro nosso, de como é que a gente faz isso para fazer. Então nós fazemos que com nossos filhos e nossos sobrinhos, eles aprendam o Guarani, eles aprendem na escola, aprendem a cantar, porque
se a gente ouvir as línguas nativas, às vezes elas não soam bem no ouvido. Então, se vocês quiserem, baixem na internet aí qualquer música, uma polca, uma guaranha, e ouçam o Guarani. O Guarani é sonoro, é gostoso, a melodia é gostosa, ela vai abraçando a gente. Então, ela vai cativando e você vai ir vendo. É uma língua, não é muito fácil de aprender, né? Eu, mesmo estando muito tempo lá, eu falo isso aí do Thiago. Vamos para cá, vamos para lá, não sei o quê. Alguém me fala alguma coisa, eu respondo em espanhol, né? Mas essa preocupação a gente tem muito de não perder isso. E nós vemos que nas cidades maiores já nós estamos perdendo muito da língua nativa, que é o Guarani. No interior ainda se preserva bastante isso, porque também é uma forma de comunicação e é uma questão de comunicação carinhosa em casa, né? A gente, por exemplo, vem de uma origem alemã e quando eu vou para a casa da minha mãe e ela quer falar alguma coisa, ela fala em alemão para mim, né? A gente conversa em alemão, porque ainda tem isso da raiz lá. Então a gente espera que isso possa ser, porque mesmo que o Guarani é a segunda língua oficial do país, né? Então a gente também tem um compromisso de preservar isso. Muito obrigado a vocês, Deus abençoe, nós esperamos vocês realmente de coração no Paraguai e sempre às ordens. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Chafra, Javier, Ernesto, Thiago. Eu sei que nós estamos avançados no horário, eu vou pedir mais 1 minuto de vocês só, a pedido aqui do nosso caríssimo Carlos Paredes. Nós gostaríamos de chamar o Mário von Glassenap, espero que eu tenha falado certo, que vai só mostrar em 1 minuto um exemplo de sucesso de um investimento de micro e pequena empresa no Paraguai. Mário, por favor. Perdón. Buenas, yo sé que ya estamos queriendo ir a comer, ¿verdad? Pero vamos a pensar que ustedes van a ir a Paraguay, van a estar ya en Paraguay con sus empresas y bueno, queríamos mostrarle un poquitito cómo hacer para promocionarse una vez que están ahí. Nuestra empresa tiene 15 años en el mercado, somos líderes en todo lo que es publicidad móvil, espacios innovadores en vía pública. Voy a pasar un poquitito así. La empresa tiene ya 3 premios que son galardones que en realidad nos posiciona ante otras empresas, demostrando la calidad del servicio hace 15 años. Bueno, lo que nosotros decimos es, buscamos, perdón, opa, disculpa. Voy a pasar esto. Bueno, están los clásicos, estamos nosotros, como decía ahí, tenemos pantallas LED móviles, tenemos las motos, digamos, con lona, camiones, tenemos para activaciones también, las publicidades en buses, lo que son las publicidades estáticas también de gran tamaño, otros dispositivos que habíamos desarrollado, todo lo que es el aire también, drones, esto es en Ciudad del Este por ejemplo, por agua también. Y bueno, y mostramos un poquitito lo que llegamos a desarrollar, ¿verdad? Todo lo que es la parte interactual con las personas, las marcas interactúan mucho a través nuestro. Todavía hemos desarrollado para la pandemia. Así que bueno, son activaciones. Luego durante el 2020-2021, lo que hicimos fue crear una nueva unidad de negocio que se llama Innov, donde nosotros generamos innovaciones para empresas. Dejamos un poco la vía pública, tratamos de llegar a las marcas, o sea, a los clientes a través nuestro con las marcas, y nos concentramos en desarrollar algo más como para que los clientes vivan la experiencia. Así que desarrollamos lo que son las oficinas móviles. Lo que ven aquí es un banco donde va a todas las empresas del interior, es una sucursal móvil
Entonces ahorra mucho tiempo, facilita muchísimo los procesos y es prácticamente un camión con equipamiento hidráulico, es una sucursal más, con todas las decoraciones realmente como un local físico. Está totalmente equipado con millones de cosas que de repente cada cliente es el encargado de elegir qué es lo que quiere que tenga el equipo. Y bueno, nada más que eso. Tuvimos también en el rubro inmobiliario, donde se venden los loteamientos en el interior del país. Así que bueno, lo que quería más o menos decirles es que cuando vayan a Paraguay pueden contar con nosotros para desarrollar todo lo que sea las promociones y bueno, lo que sea estructuras móviles también, ¿eh? Un gusto, muchas gracias. Perfeito, obrigado, Mário. Bom, eu queria então, para encerrar, agradecer mais uma vez ao nosso querido embaixador, nosso anfitrião aqui do dia de hoje. Agradecer a nossa equipe do IBREI também, que se dedicou bastante para desenvolver essas ações aqui junto com a delegação do Paraguai. Parabenizar o Carlos Paredes, todos os demais envolvidos, a equipe do Jornal 5 Dias. Agradecer mais uma vez os nossos caros palestrantes e estamos então encerrados. Espero vê-los logo em breve. Muito obrigado a todos. Merece. Que antes tinham pelo Canal de Panamá. Grãos, carne e minério do corredor interno do Brasil está hoje com muita força saindo pelo rio para baixo, tá? Amanhã eles estão procurando a saída para o Pacífico. Esse é o corredor de verdade que está sendo procurado pelo corredor interno da Sudamérica. Por que o Paraguai tem força? Porque o Paraguai tem a estrutura de 20 barcaças, equivale às toneladas de 500 vagões de trem e quase 2.000 semicaminhones, semitraque, a mesma tonelada. Por isso que o Paraguai tem tanta força hoje com a questão fluvial. Como está o contexto mundial? Para o ano 2024, Paraguai vai ter finalmente a conectividade para conectar os oceanos. Temos muita pesquisa, muita procura. Aí está a turma do Ferrocarril Central do Paraguai. Eles têm muitas reuniões com a turma logística do mundo que está procurando fazer estruturas dentro do Paraguai, perto do corredor. Eles vão fazer Porto Seco, hotéis, churrasqueria, posto de gasolina, estrutura de serviços que nós precisamos com urgência nesse corredor que vai acurtar as distâncias a nível mundial. O que nós conhecemos hoje, desde Chile a China, em 35 dias, vamos ter 8 dias a mais, com 43 total. Que hoje fazemos São Paulo, China, em 67 pelo Canal de Panamá. E quando o tempo permite e não tem gelo aqui abaixo, fazemos em 58 dias aqui pela Antártida. Imagine o que significa 43 contra 67 ou contra 58. E isso é só ida. Imagine na volta. É o duplo. Então, a logística mundial vai mudar com certeza. O que vai acontecer com tudo que vai sair de Chile para a China, para a Ásia? Vai ter que voltar lotado novamente. E aí vamos ter totalmente multiplicado por 2 toda a carga que nós precisamos e que vamos processar na Sudamérica. Todo mundo está falando que nós podemos concorrer com o Canal de Panamá, que tem mais de 100 anos. Tá? A gente da Inglaterra fala que a rota bioceânica poderia concorrer com o Canal de Panamá. Isso vai acontecer nos próximos anos. Outros sectores que estão crescendo muito forte com essa questão logística é o reflorestamento, que antes não tinha a conectividade, a logística, a força para se conectar. Hoje, como vocês têm nos grandes países da celulose, são Suécia, Noruega e Finlândia,
com 20 anos para processar os árvores. Se instalaram já em Chile, precisam 11. Depois se instalaram no Uruguai, precisam 9. Em Paraguai só precisam 6,5 anos para processar os árvores e fazer celulose e o papel deles. Setor logístico que tem que ver com a carne, frigorífico, já falou o Tiago. Ele está desenvolvendo 2 tipos de sectores diferentes no setor cárnico, tá? Suíno e bovino, tá? Precisamos também de frango, de peixes, tá? Se alguém tem uma visão, um projeto desses, nós gostaríamos como governo ajudar a desenvolver qualquer parte do país. Sectores logísticos e setores de serviços, tá? Setores que têm que ver com toda a questão de cargas, Porto Seco, tá? Sectores que têm que ver com plataformas de software, de operações hoteleiras, operações de logística portuária, tá? Temos muito para desenvolver. O turismo, tá? Está crescendo muito. Todo mundo quer conhecer a última região virgem da Sudamérica, que é o Chaco do Paraguai. Uma área muito virgem que agora está sendo descoberta a um ritmo incrível. Setor comercial, setor que antes ninguém pensava, que hoje está sendo desenvolvido para parques industriais, tá? Para centro de distribuição, desde o Paraguai. Fabricação para o mercado interno. Muita gente não pensava antes no Paraguai. Agora é um mercado de 8 milhões no coração do corredor, que consome muito e que é uma parada obrigatória nesse corredor bioceânico. Então é para pensar. Um novo frente agrícola, o Chaco do Paraguai. Lá estão os menonitas, gente muito séria, muito trabalhadora, com uma visão muito importante para o futuro. Exportam para muitos países, com uma logística muito dura. Eles vão quedar no coração do corredor para os próximos anos. Além do corredor, temos outros projetos ferroviários, portuários, logísticos, que vai mudar toda a região, que precisamos nos preparar para poder aproveitar as oportunidades, tá? Nós estamos totalmente contentes com o que está acontecendo no Brasil. A malha ferroviária que vai pegar na fronteira com o Paraguai, nós devemos, do lado do Paraguai, aproveitar para o futuro. É isso que nós gostaríamos, alinhar com as autoridades do Brasil, setor privado do Paraguai, setor privado do Brasil, alinhar juntos e fazer corredor único, que vai baixar todos os nossos custos. A ruta do milho, eles vão ganhar quase 2 dias e vão ganhar quase 750 quilômetros fazendo o corredor do milho pela Argentina e para Santa Catarina. Eles não precisam ir por Foz e pegar a volta, eles vão fazer direitinho e vão ganhar tempo, espaço, tá? E logística. Sudamérica vai mudar. Estamos preparados para a mudança que vai acontecer nos próximos anos. E o Paraguai espera vocês com os braços abertos. Muito obrigado pelo tempo e um grande abraço para cada um de vocês. Obrigado, Paredes. Queria agradecer então a presença de todos. Foi realmente um prazer nós estarmos juntos. Perdão, aqui. E agradeço então mais uma vez ao pessoal da TV 5 Dias, ao pessoal do consulado, ao pessoal lá do governo do Paraguai, toda a delegação que veio aqui, os empresários brasileiros. Espero que esses 3 eventos aqui gerem bastante frutos. E vamos aproveitar então agora o pós-evento para a gente fazer os relacionamentos, para se conhecer, para trocar os cartões. Tenho certeza que isso vai aumentar ainda mais aí as perspectivas de cada um. Então, sucesso a todos, bons negócios e nos vemos por aí. Obrigado.